A probabilidade de ter retornos positivos aumenta quanto mais tempo se mantém o investimento, em vez de estar constantemente a comprar, a vender, a comprar e vender, em função da volatilidade do mercado, ok? Vejam. Que benefícios traz controlar as emoções aos investidores? Portanto, não é só, hum, não é só para não se deixar influenciar pelo comportamento do mercado, é porque isso pode trazer-vos mesmo melhores retornos do que comprarem só porque sobe e de venderem só porque desce. Este gráfico aqui do SP500, ele é de 1936 até 2020. Olhem aqui, acho que conseguem ver bem, não é? Olhem aqui o monte de crises e o monte de recessões que já houve, então, nestes últimos 90 anos, sensivelmente, que houve no mercado americano e que afetou aqui o SP500. Aqui, estas barras a cinzento são recessões que duraram menos que um ano e que as barras a rosa são recessões que duraram mais do que um ano. Vejam aqui quantas crises do Vietnã, a guerra do Vietnã, a Black Monday, a bolha das dot-com que nós falámos, a crise financeira de 2008, ébola, agora Covid-19. Portanto, vejam bem aqui quantas crises houve. Em cada uma delas havia, de certeza, pessoas que diziam que o mercado nunca mais se ia recuperar, que ele ia por aí abaixo. Mas repararem qual é que é aqui a tendência, qual é que é a linha a longo prazo, é crescente, não é? Portanto, em certas alturas nestas crises o mercado foi abaixo, mas depois vê-se que aqui as crises, as recessões são inevitáveis, mas que aquilo que nós sabemos é que são temporárias e que a longo prazo o mercado tende a acompanhar os resultados das empresas e o crescer da economia, ok? Portanto, as recessões são inevitáveis, elas aparecem, mais tarde ou mais cedo aparecem sempre, mas são ali apenas quedas temporárias. A longo prazo, a tendência é esta, é de subida, ok? Portanto, não tenham medo quando isto acontece, quando estamos agora a assistir ao mesmo período, agora em 2022, não é? Aqui com a queda por causa da guerra da Ucrânia, é apenas temporário, a economia e os mercados vão voltar outra vez a crescer mais tarde ou mais cedo. Okay? É apenas aquilo que nós sabemos, tendo em conta os dados históricos. Não quer dizer que no futuro seja assim, mas claro que dá para ter aqui uma tendência e para ter aqui uma previsibilidade a longo prazo. Se nós olharmos aqui para o gráfico da bolsa do SP500, aqui a um ano, a uma semana, ou até aqui desde o início do ano, tal como está aqui o gráfico do SP500, não é? Nós vemos que ele realmente é muito volátil, não tem um padrão bem definido, sobe, desce, não é? Há aqui muitos picos, muitas ondinhas, por isso é que no curto prazo é tão difícil alguém enriquecer na bolsa, não é? A curto prazo ninguém sabe o que é que vai acontecer. Aqui o curto prazo é um jogo de emoções. Não conseguimos detectar ali um padrão que nós saibamos, ok, amanhã vai subir garantidamente porque o mercado tem essa tendência. Não, a curto prazo, uma semana, um mês, um ano, dois, três, a tendência não é previsível. Agora, a única coisa que nós temos a certeza é que a longo prazo é isto, a longo prazo o mercado cresce e vai dar bons retornos a quem for paciente e tiver as emoções bem controladas, ok? Portanto, o grande segredo está em deixar o dinheiro quieto, o dinheiro a fazer o seu trabalho, o dinheiro investido, não desesperar com as quedas, nem ficar eufórico com as grandes altas, ok? Porque é principalmente aí que a malta erra e que acabam por perder muito dinheiro. Vejam aqui, neste gráfico que mostra a probabilidade de ter retornos positivos na bolsa, ok? A probabilidade de ter retornos positivos aumenta quanto mais tempo se mantém o investimento, em vez de estar constantemente a comprar, a vender, a comprar e vender, em função da volatilidade do mercado, ok? Vejam que apenas por deixarmos o investimento por um ano, ok? Aqui, já temos uma excelente probabilidade de ter um retorno positivo à volta dos 70 e tal por cento, ok? E se nós deixarmos aqui a 5 anos, já vai quase aqui nos 90% de probabilidade de termos um retorno positivo. Isto é com base em dados históricos, ok? Portanto, é verdade, novamente, que rentabilidades futuras não, rentabilidades passadas não significam rentabilidades futuras, mas dá para ter aqui uma ideia de como é que o mercado se comportou e como é que provavelmente se há de comportar no futuro.
Bem, então, e como é que nós podemos fazer para, então, gerir melhor as nossas emoções e para, então, gerirmos melhor, controlarmos melhor as nossas emoções em relação ao mercado e em relação aos investimentos? Em primeiro lugar, e como já falámos aqui, é definir uma estratégia de investimentos e mantê-la a longo prazo. Portanto, se ficarem constantemente preocupados e estressados por o vosso dinheiro estar a variar diariamente, não é? Fazer aquelas tais ondinhas, podem fazer o seguinte: primeiro, mentalizam-se de que isso não interessa para nada e que se o vosso portfólio hoje está a subir 2 ou 3%, esqueçam isso porque o jogo é de longo prazo, ok? Não interessa mesmo se hoje sobe muito, se desce pouco, o jogo aqui é de longo prazo. Mantenha sempre a vossa estratégia consistentemente, que a longo prazo o mercado vai acabar por subir e vai-vos recompensar com bons retornos. Historicamente, isso, como nós vimos aqui, é certo e sabido. Depois, para vos ajudar a criar esse mindset, podem já hoje fazer uma coisa que eu fiz quando estava no meu início dos investimentos, que é desinstalar a app da corretora. Garanto-vos que isto ajuda bastante, que é para não estarem constantemente, todos os dias, como houve aqui alguns casos que abre a app da corretora todos os dias, várias vezes ao dia, para ver como é que estão os seus investimentos, já estão virtualmente a ganhar ou a perder, portanto, desinstalem a corretora, depois quando voltarem quando quiserem investir outra vez, instalem outra vez, ponham os vossos dados, façam o vosso investimento, a seguir desinstalem outra vez, isto até já chegarem a um momento que já saibam que isso já não vos vai afetar. Ter ali a app instalada já não vos vai afetar e que não vão estar ali a abrir todos os dias, várias vezes ao dia. A mesma coisa com outras aplicações de mercados financeiros que vocês tenham, como o Yahoo Finance, por exemplo, o Seeking Alpha, que é para não estarem ali constantemente a aparecer aquelas notificações, não é? Que tal ação subiu X, que tal ação desceu X. Portanto, desinstalem a app da corretora, desinstalem estas aplicações que ao início é uma grande ajuda e vai-vos dar uma grande ajuda mentalmente para vocês gerirem melhor as vossas emoções, ok? Façam isso até garantirem que já estão completamente à vontade com a volatilidade. Outro conselho, e este é para quem quer investir na bolsa, mas porque quer ter bons retornos, mas sabe perfeitamente que não é adepto, não é o maior adepto da volatilidade e por isso quer tê-la reduzida, quer tê-la controlada dentro do possível, então pode fazer o seguinte: pode montar um portfólio com base em ativos que tenham uma volatilidade menor do que a média do mercado. E um indicador muito bom para isso é o beta, ok? É o indicador beta. Uma empresa que tenha um beta abaixo de 1 é porque é menos volátil do que a média do mercado. Uma empresa que tem um beta acima de 1 é porque é mais volátil do que a média do mercado. A última dica para controlar as emoções é saber diversificar a carteira. Uma carteira bem diversificada, composta por bons ativos, ativos de vários setores, de geografias diferentes e de várias moedas diferentes também, e que sejam o mais descorrelacionados possível entre si, ajuda a reduzir substancialmente o risco e a volatilidade de uma carteira, ok? A volatilidade de um portfólio. Vejam aqui, vejam aqui este gráfico, ok? Que nos diz que o mercado é composto por dois tipos de risco. Basicamente é o risco de mercado, aquele que vimos aqui em baixo, que é o risco não diversificável, é aquele que não podemos controlar, que é inevitável. Por exemplo, pode de um momento para o outro surgir uma guerra, uma crise financeira, uma pandemia que manda o mercado por inteiro abaixo, ok? Não podemos fazer nada para evitar isso, mas depois existe o risco diversificável, que é aqui este que vemos em cima, que é o maior, não é? O maior tipo de risco, que é aquele sobre o qual nós temos controle e que podemos fazer de alguma forma algo para o controlar se fizermos uma diversificação adequada do nosso portfólio, ok? Este risco diversificável é aquele que nós temos controle sobre ele e que podemos diminuir. Não sei se aqui alguém conhece um grande investidor que é o Ray Dalio. Ele é um dos maiores investidores do mundo, também gestor de um grande fundo de investimento mundial, que é a Bridgewater. Ele criou um conceito no seu livro Princípios, chamado de Holy Grail of Investing, o Santo Graal dos investimentos. Vejam aqui a sua teoria. Portanto, aqui no eixo do Y está aqui a volatilidade anual de um portfólio, que aqui vai no caso de 10% a 1%, e que o eixo do X equivale ao número de ativos no portfólio. Okay? Eixo do Y, a volatilidade, eixo do X, número de ativos que um portfólio é composto.
E o que é que ele diz aqui nesta sua teoria do santo grau dos investimentos? Ele diz que à medida que nós vamos adicionando mais ativos ao nosso portfólio e quanto mais descorrelacionados eles forem, ok? Mais a volatilidade e o risco do nosso portfólio é reduzido. Até que chega aqui um ponto, aqui é cerca de 18, 19, 20 ativos, que por mais ativos que nós vamos adicionando à nossa carteira, isso já não vai ter um grande impacto na redução da volatilidade, ok? Isto basicamente, esta correlação, que é aquilo que mais importa aqui neste gráfico, é uma medida estatística que basicamente é usada para demonstrar a relação entre dois ativos, ok? Ela serve para perceber o quanto dois ativos se comportam de forma semelhante. Quanto mais perto de 100% for essa correlação, mais semelhante é o seu desempenho.